Essa é mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia. Hoje a aula é sobre poligonais, método de Gauss e prático para cálculo de áreas. Então, a nossa poligonal exemplo que será usada, ela possui 5 vértices, onde são conhecidas as suas coordenadas x, que são as longitudes, e y, as latitudes, conforme mostra aqui nessa figurinha ao lado. Então, como coordenada, nós temos xa, ya, do ponto A, xb, yb para o ponto B, xc, yc para o ponto C, xd, yd para o ponto D e, finalmente, xe, ye para o ponto E. Então, como é que se desenvolve o método de Gauss? A área é calculada com base nas projeções dos alinhamentos em x, que são as longitudes, ou y, latitudes. Observação importante. As projeções podem ser obtidas a partir das coordenadas. Para facilitar o cálculo, calculam-se as áreas de retângulos, que, dependendo da orientação, devem ser positivas ou negativas. A soma algébrica das áreas encontradas é dobrada. A área do polígono será a metade desse valor, portanto. Então, para vocês entenderem esse desenvolvimento do método, eu vou pegar uma parte dessa primeira, um segmento AB, certo? O alinhamento. Vamos dar uma olhada no que é que acontece. Então, no método de Gauss, a fórmula é o seguinte: xa menos xb, que multiplica ya mais yb. Então, é a diferença no eixo x, no caso aqui, xb menos xa, e aí eu tenho a soma de ya, que é a coordenada de A em y, e a coordenada de B também em y. Então, somando esses dois valores, multiplicado pela diferença dos x, nós vamos ter a área de um retângulo. Então, a área fica dobrada porque, na verdade, eu precisaria calcular a área deste trapézio. Mas, para calcular a área desse trapézio, seria um pouco mais complicado. Então, foi o que ele fez. Ele pegou, duplicou esse trapézio, terminou virando. Então, dois trapézios combinados, ele dá um retângulo. Então, com isso, ficou mais fácil, né, de você entender o que está acontecendo aqui. Então, no passo a passo, de A para B, o deslocamento foi para a direita. Então, o retângulo ele é positivo. De B para C, também tive um deslocamento para a direita. E de C para E, para D, desculpem, ele também é positivo. Então, nesses três casos aí, eu vou ter três áreas, e essas três áreas somadas vai dar esse valor aqui, certo? E agora o que está faltando? Eu calcular as áreas que são negativas. Por quê? Porque nesse trecho aqui, ó, A, B, C, D, E. Então, DE está indo para a esquerda. Então, a orientação para a esquerda é negativa. E a mesma coisa quando eu venho de E para A. Também é negativo. Então, vou ter essas duas áreas. Então, pegando essa área e essa outra área, subtraindo e dividindo por 2, aqui a gente tem a área dobrada, nós teremos essa área que é 50.420,1133, que é a área do nosso problema. Mas vamos agora fazer este problema também pelo método prático. Como é que ele se procede? Então, a área é calculada com base nas coordenadas x, que são longitudes, que são multiplicadas pela sua subsequente y, latitudes, e vice-versa. Então, repete-se a primeira coordenada no final, apenas essa observação. Somam-se as parcelas de cada sentido, e a diferença em modo dos dois sentidos corresponde à área dobrada também da poligonal. Então, ao final, basta dividir o resultado por 2. Então, da mesma forma, eu vou ter um sentido. Então, lembrando de repetir essa primeira coordenada, e aí eu vou multiplicar dessa forma e fazer a soma desse sentido, que eu chamei de sentido x. Da mesma forma, eu vou ter também um sentido y. Então, a diferença em modo desses dois sentidos é igual 2 vezes a área. Então, se eu quero a área, é só dividir por 2. Então, a sistematização e automação do cálculo. Então, para o cálculo analítico e desenvolvimento das metodologias apresentadas no vídeo aula, foi utilizada uma planilha eletrônica do Excel. E também ensina-se como calcular a área da poligonal utilizando o software
AutoCAD. Bom, estamos no software Excel e vocês observam que eu já montei aqui a planilha. Se vocês quiserem também montar, é só dar um print screen e formatar essa planilha no Excel. Então, eu tenho como dados de entrada, que está aqui em amarelo, que são as coordenadas. Então, obedecendo tudo que já foi mostrado anteriormente, então vamos desenvolver agora o método de Gauss. Então, como é que ele faz? Você vai pegar a coordenada posterior, né, menos a atual, que no caso é essa daqui. Então, feito isso, é só arrastar e eu tenho essa primeira parcela daquela multiplicação que nós iremos fazer. Mesma coisa eu vou fazer em Y. O posterior menos o atual. E aí eu arrasto, né, para copiar. E aí eu já tenho todas as projeções. Agora vamos fazer os somatórios. Então, no caso do somatório, não tem muito problema, porque eu posso pegar qualquer ordem, já que é a soma. Então, eu vou somar o valor com o próximo. E aí, vou arrastar da mesma forma. Lembrando que eu vou ter que repetir a primeira coordenada, que foi feito aqui. A mesma coisa em Y. Bom, apenas um pouquinho de inteligência. Se eu quero colocar áreas positivas e áreas negativas, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um teste. Então, eu posso fazer se essa multiplicação, no caso, seria x vezes o somatório de y, certo? Eu vou testar. Se isso aqui for maior do que zero, então eu vou querer fazer essa conta aqui nesse local. Se não, eu não vou fazer nada, eu vou deixar em branco. Certo? Então, já tenho essa formulação. Mesma coisa, eu posso agora copiar essa fórmula e fazer agora a condição de... Só que agora não vai ser maior, vai ser menor. Se for menor do que zero, certo? Então não vai acontecer nada aqui em cima. Quando eu arrastar, aquelas duas últimas que são negativas vão ser aplicadas no local correto. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então vai ser esse valor vezes esse. Só que eu vou fazer aquele se do mesmo jeito, né? Se faço o teste lógico, se ele for maior do que zero, ele vai ser... Vou fazer essa conta. Se não, eu vou querer que fique em branco. Arrasto. Certo? Está correto, sei que eu tinha feito alguma besteira. Bom, e aqui agora, da mesma forma, vou fazer... Copiar, né? Essa forma. E aí, de vez de maior, eu vou colocar menor. Pronto. O que é que vocês estão observando aqui? Ó? Se eu fizer, eu faço o somatório dessa coluna positiva. Faço também o somatório da coluna negativa. Então, esse encontro de contas vai me dar a área, certo? Só que lembre que essa área está dobrada. Então, eu também posso fazer esse mesmo procedimento que eu fiz em X, eu também posso ir por Y. Só que vocês lembram que os retângulos eram no sentido vertical. E agora, se a gente fizesse essa metodologia para o Y, eles seriam retângulos, certo? Na horizontal. A diferença é essa. Então, ou a gente escolhe um lado ou outro, vocês estão vendo que dá o mesmo valor, só com um sinal que dá diferente. Então, na verdade, como eu tenho 2S, é só dividir o valor por 2 e eu tenho a área final da figura. Então, vamos passar agora para a segunda parte, que é o cálculo das áreas pelo método prático. Então, no caso aqui, como é mais simples, eu não vou desenvolver, eu já vou mostrar a vocês direto. Então, o sentido 1 é só fazer aquela multiplicação na diagonal. Então, o primeiro sentido, que seria o x, vocês estão vendo aqui. Posso também fazer a mesma coisa agora para o sentido y, nas minhas diagonais.
E aí eu faço a conta. Sentido x menos sentido y, que dá 2s. Dividindo por 2, eu tenho a área da poligonal, que é a mesma. Para facilitar a plotagem, eu desenvolvi já uma tabelinha aqui, onde você já vai agrupar os valores, porque no AutoCAD tem que ser as coordenadas separadas por vírgula, e o decimal, né, o ponto decimal tem que ser em ponto e não vírgula, como está aqui. Então, para vocês poderem copiar a fórmula, eu usei uma função chamada substituir, onde eu pego aquela frase que eu tenho, aquela cadeia de caracteres, e aí eu substituo um caractere que eu coloquei anteriormente por outro, por um outro, certo? Então, a função é substituir. Esse arred é só para fixar um número de casas decimais que eu quero, no caso são 8 casas decimais, e aconteceu um probleminha. Quando eu fiz esse tipo de operação, quando eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, não estava funcionando o AutoCAD. O que é que eu descobri? Se vocês colarem, copiar essa aqui no bloco de notas, vocês vão ver que apareceram alguns espaços em branco após esses números. Então, estava dando um problema no AutoCAD. Então, eu descobri uma função que se chama arrumar célula, vocês estão vendo aqui, só que ela não funcionou aqui dentro. Então, eu tive que repetir, quer dizer, peguei uma outra célula para fazer essa limpeza desse espaço em branco. Então, se vocês pegarem agora aqui, depois de ter feito esse procedimento arrumar, se você der um Ctrl+C agora e for para o AutoCAD, você já plota diretamente com o comando P-Line. Com as coordenadas na área de transferência, podemos, através do comando Polyline, colar todas as coordenadas e nós já obtemos a nossa figura já desenhada aqui no AutoCAD. Então, podemos chamar agora o comando área. E aí escolhemos a opção O de Object. Enter. E aí, ao selecionar, teremos a área da poligonal. Está aqui. Ó. Área 50.420.1133, que é exatamente o que nós calculamos anteriormente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ajuda a manter esse canal sempre atualizado, emitindo a sua opinião. Até a próxima.